nessa segunda, né, Sérgio? Prazer em te ver, Sim. cara. Estar aqui com você é sempre um prazer, né? Eu também dei uma parada para descansar e agora estou retomando e, coincidentemente, você combinou esse bate-papo, meu retorno também. Mas é sempre um prazer estar aqui com você para a gente falar das questões, das polêmicas e daquilo que nós do Partido Verde estamos acompanhando. O Bruma, você falou em Partido Verde, você é o presidente regional do Partido Verde. É que o verde está amarelando? Não, né? Está tranquilo, continua. Em toda essa polarização aí de extrema direita, extrema esquerda, em que lado está jogando o Partido Verde aqui no Brasil? Veja, como nós temos uma pauta que surgiu com a questão ambiental, nós não conseguimos fugir dela. E há muito tempo que a gente dizia o seguinte, que nós não éramos nem esquerda nem direita, mas que nós estávamos na frente, na verdade. A verdade é que a nossa pauta nos coloca no centro. Algumas iniciativas que são feitas à esquerda são iniciativas que a gente considera importantes, algumas iniciativas à direita também. Enfim, e por isso, hoje, inclusive, Sérgio, nós temos dificuldades, eleitoralmente falando, porque nós não estamos 100% alinhados em nenhum dos polos. Isso, o centro hoje, na política brasileira, passa por uma dificuldade muito grande. Veja você o PSDB, que já foi o maior partido do país, hoje tem, embora seja majoritário em Mato Grosso do Sul, mas pensando o Brasil, o PSDB hoje tem 16 deputados federais, o que o coloca numa situação de muita dificuldade, um partido que já foi líder no Brasil, mas por conta dessa polarização e por conta desse perfil social-democrata que os tucanos têm, e que eu diria para você que o PV também tem. Eu sempre vi o PV como um partido social-democrata, né? O que significa, explicando para os ouvintes, o social-democrata é aquele que defende que a iniciativa privada tenha que ter liberdade para trabalhar, ou seja, defende a iniciativa privada, a empresa, e defende que seja cobrado impostos de forma séria e use esse dinheiro dos impostos para favorecer as pessoas que estão com mais dificuldade na sociedade. Esse é o perfil social-democrata. Ele não é socialista e nem um capitalista liberal que defende as empresas e defende que se pague o menor imposto possível. Então, nós estamos nesse centro, Sérgio, respondendo a sua pergunta, né? Como no perfil social-democrata, eu diria. Agora, aqui no Brasil, o Partido Verde, do ponto de vista eleitoral, sempre não teve muita expressividade, muitos deputados. Me parece que agora tem uma bancada também pequena, não é a menor, mas é uma das menores bancadas no Congresso Nacional, né? Competindo aí com o novo que, de novo, só tem o nome. O, em nível nacional, o Partido Verde se destacava e estava crescendo muito na Europa, principalmente na Alemanha. Com esse surgimento, né, esse crescimento espantoso na extrema-direita do partido neonazista lá na Alemanha, me parece que o Partido Verde sofreu também lá. Quer dizer, essa síndrome de polarização tem alcançado o Partido Verde no mundo inteiro, o Bluma. No mundo inteiro, porque na Alemanha, o PV, o Partido Verde, tem um perfil mais à esquerda do que o PV em Mato Grosso, no Brasil. Mas também não é um partido é um partido, eu diria, de centro-esquerda. E todos esses partidos no mundo que estão nessa faixa, Sérgio, eles vêm sofrendo muito nos últimos anos por conta desse extremismo, tanto
o extremismo na esquerda quanto na direita. Então, isso alcançou o PV também no mundo, embora na Alemanha o Partido Verde continue sendo uma força significativa, compõe o governo hoje, enfim, não tem as mesmas dificuldades que nós temos no Brasil. Nós já chegamos a fazer 5% dos votos no Brasil e chegamos a ter aquela candidatura com a Marina de 20 milhões de votos. Mas, de fato, nos últimos anos, desde que surgiu a polarização, nós sofremos muitas dificuldades. É preciso repensar aí a tática eleitoral para que a gente possa novamente voltar ao tamanho que nós já tivemos no Brasil. Bruma, há um crescimento muito grande da extrema-direita, e esse crescimento termina ameaçando todas as outras legendas, todas as outras tendências políticas, diríamos. Você acha que há condições de se repetir aqui o fenômeno de 1945, fenômeno da Segunda Guerra Mundial, juntar todo mundo contra esse crescimento extremado e tal? O que você sugere, né, para que esse crescimento da extrema-direita não seja definitivamente avassalador? O meu sentimento, Sérgio, é que diminuiu um pouco, inclusive, no Brasil. Não digo no mundo, mas o meu sentimento é que no Brasil diminuiu um pouco a força desse movimento à extrema-direita, que se deu lá em 2018, 2020, 2022, porque o debate, na verdade, aconteceu um debate das questões identitárias, da vida das pessoas. E o debate econômico, ele ficou marginal no processo. Então as pessoas começaram a discutir aborto, começaram a discutir a questão de gênero, banheiro unissex, liberação de droga, ou seja, o debate saiu do campo econômico e foi para o campo das relações pessoais, de vida. Me parece que a esquerda tradicional ela se empolgou muito com esses temas e não entendeu o quanto era o conservadorismo da sociedade brasileira. E isso foi um problema muito sério. A pauta econômica ela é equilibrada, porque, é claro, quem que defende quem que defende hoje no Brasil um liberalismo econômico puro, quer dizer, cada um faz o que quiser sem o Estado? É muito difícil. Esse debate é muito difícil para a extrema-direita manter. Então, o debate ficou nessas questões que permeiam as questões religiosas. Eu diria para você que a tendência do pêndulo é chegar um pouco mais ao centro, porque o brasileiro não é um povo radical. Veja quantas revoluções armadas e genocídio nós tivemos. Nós não tivemos uma guerra da secessão como teve nos Estados Unidos. Tivemos, claro, algumas regionalizadas, né? Balaiagem, cabanagem, farroupilha, enfim, mas não naquela dimensão. Então, meu sentimento é que a tendência ao centro é sempre forte no Brasil. E eu penso que a onda ela diminuiu. Agora, como é que se enfrenta isso? Fazendo um debate político, debatendo as questões perante a sociedade, usando as mídias sociais, fazendo o debate correto, inclusive, porque nós fomos surpreendidos por essa dinâmica das mídias sociais, onde começou a acontecer muita fake news, muita cultura ao ódio. Precisa de um tempo para que as pessoas aprendam a lidar com isso
e os setores mais esclarecidos também aprendam a fazer esse debate. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu perguntei para uma professora universitária, uma pessoa que tem muito conteúdo, e disse a ela: escuta, qual que é? Vocês fazem um podcast? Vocês fazem um programa de entrevista? Onde é que vocês estão a universidade está nas mídias sociais? Não está. Deveria estar, porque tem muito conteúdo para compartilhar. Então, eu penso que para enfrentar esses problemas é preciso fazer o velho e bom debate político. E muitos setores que estão fora das plataformas, das entrevistas como essa, dos podcasts, precisam vir, porque tem muito conteúdo para compartilhar com a sociedade. Você não acha que a vulgarização das mídias sociais termina mesquinhando o próprio debate? Eu noto aqui que, de repente, a gente tenta puxar um debate numa determinada questão, assunto, né, que você falou em conteúdo, procurar compartilhar algum conteúdo e não tem a menor repercussão. A repercussão principalmente entre o pessoal da esquerda, o pessoal da social-democracia. Dizer, o que prevalece nas redes sociais são os Nicolas Ferreira, são o pessoal do fake news. Esse é o pessoal que realmente tem dominado. Aconteceu recentemente essa história do Pix, é uma coisa, né, todo mundo sabia, né, que era um fake news, mas muita gente terminou, inclusive, estimulando a repercussão desse fake news. Você acha que os setores mais democráticos, o setor mais da esquerda tal, estão perdidos aí nesse tiroteio? Eu acho, concordo com você. Veja, por exemplo, você é um jornalista que sempre produziu conteúdo, Sérgio, conteúdo sério, sério, né? Você não é um cara que está aí produzindo bobagem, fake news, loucura. Você é um cara que produz conteúdo sério. Então, essa é a grande questão que nós precisamos responder, né? Como fazer para ter repercussão e engajamento nas mídias sociais com conteúdo sério, porque eu concordo com você, acaba se repercutindo e compartilhado essa loucura. Quanto mais parece que quanto mais irrelevante, mais irresponsável, mais o conteúdo é compartilhado. Então, esse é um debate que é fundamental, urgente e que todos nós, os atores da sociedade, os jornalistas, os detentores de mandatos, os líderes partidários, os líderes de associações, precisam gastar um tempo analisando como fazer para mudar isso. É a forma, mantendo um bom conteúdo, como melhorar isso? Eu acho que esse é o nosso grande desafio para melhorar muito essa comunicação, que não vai retroceder mais. A comunicação ela vai se dar muito pelas mídias sociais mesmo, né? Veja que as propagandas, as empresas já estão anunciando aí, as coisas acontecem aí. Agora, como melhorar o nível disso, aproveitando essa tecnologia? Esse é o desafio. Eu deixo essa questão, inclusive, para você que é um profissional da imprensa, um profissional da comunicação e que produz conteúdo sério, acerca de como nós podemos enfrentar isso. Na verdade, é uma questão impactante. Me diga uma coisa, o PV faz parte de uma federação com o PT, o PT não fazia. Como é que é o PV Sim. hoje com relação ao governo Lula? O PV faz parte dessa federação, compôs a federação ali atrás. Para aqueles que não sabem como é que isso funciona, como você tem hoje no Brasil cláusulas de barreira, que os partidos precisam atingir um determinado desempenho de votos para ter direito a tempo de televisão, bancada na Câmara e fundo partidário, surgiu a necessidade de alguns partidos, como o PV, de formar uma federação. E nós formamos uma federação com o PT, ela está de pé,
porque a regra da federação impõe que você fique 4 anos federado. Nós já estamos no 3º ano, ano que vem vamos para o 4º ano, vamos fazer esse debate esse ano de como faremos. Nós temos algumas alternativas. Uma delas, permanecer na federação, fazer a eleição de 2026 na federação. A outra alternativa é deixar essa federação, fazer federação com outros partidos. Porque ficar sozinho, nós dificilmente teremos condição de superar as barreiras de 2026. Então, ou nós ficamos nessa federação, ou nós fazemos uma federação com outros partidos. Você está vendo aí que muitos partidos estão se movimentando para federar. O PSDB fez uma federação com o antigo PPS, que é o Cidadania. Eu não sei, não tenho notícia de como é que está a federação, se continua, mas o PSDB está se movimentando para coligar, para federar com outros partidos, porque individualmente também não sobreviverá. Então, alguns partidos, como PDT, PSB, PSDB, PV, Solidariedade, eu diria que o próprio Podemos, terão dificuldades em 2026 se não fizerem uma federação. Nós teremos no decorrer desse ano muita movimentação nesse sentido. E eu imagino que várias federações serão rearticuladas. Existe uma federação do PSOL com a Rede, que também terá que ser repensado. Enfim, será um ano, 2025 será um ano de muita articulação política, viu, Sérgio? Nesse sentido, devem surgir federações e fusões. Inclusive, existe uma perspectiva aí do Republicanos federar com a União Brasil, PP, Republicanos e União Brasil, o que daria para essa federação a maior bancada no Congresso Nacional. O engenheiro Marcelo Bluma, né, deixa o PV de lado. A sua opinião como experiente ativista político já há muito tempo com relação ao futuro Lula 3, o futuro do segunda parte do Lula 3. Você acha que vai virar ou vai revirar? Você puxou aí a minha formação de engenheiro, né? No planejamento, nós fazemos planejamento estratégico. No planejamento estratégico, Sérgio, existe uma definição sobre a qual nós dizemos o seguinte, que é impossível prever o futuro. O futuro é impossível ser previsto. Que me perdoe aí os adeptos da mãe de Ná e tal. Mas é possível você analisar cenários, né? E aí, sempre quando você analisa cenários, são vários cenários. Eu diria que o governo Lula hoje trabalha num cenário bem mais difícil do que foi o governo Lula 1 e 2. Por quê? Porque lá no governo, um dos aspectos, lá no governo Lula 1 e 2, o Congresso era um Congresso social-democrata. Você tinha o PSDB, você tinha aquele partido liberal que era o PFL, mas você tinha, no outro lado, o PSDB encabeçando e puxando partidos sociais-democratas e partidos de esquerda, como o próprio PT. Portanto, o campo era esse. Hoje, o presidente enfrenta um Congresso que é de centro-direita. Então, as dificuldades são muito maiores. Não dá para imaginar que será o mesmo cenário do governo Lula 1. É claro que o presidente é um craque na política. É um cara que trouxe o Alckmin para ser o vice, para vencer as eleições. Faz política construindo, somando, dialogando. É um craque. Eu imagino que se não fosse esse cenário mais desfavorável no Congresso, e com algumas outras distorções que aconteceram no Congresso, do Lula 1 para hoje, o Congresso avançou muito nas emendas, que é uma distorção. É uma distorção. Por quê? Porque cabe ao Poder Executivo, ele é eleito para executar as ações, para executar o orçamento.
Na medida em que o legislativo vai lá e tira uma parte grande como emendas impositivas, você tem uma distorção. Você começa a ir para um semipresidencialismo na prática. O presidente não teve essa dificuldade lá nos 2 primeiros mandatos e agora é uma realidade muito difícil, inclusive, de retirar do Congresso. Haja vista a queda de braço STF, Flávio Dino, com o Congresso Nacional, por conta das emendas. Portanto, eu vejo que o governo Lula trafega num cenário mais desfavorável quando a gente compara com o que aconteceu no governo Lula 1 e 2. Mas é um presidente que tem uma habilidade política muito grande, dialoga, sabe trabalhar com o Congresso e vai precisar muito disso. E vai precisar que a economia também caminhe bem. Se a economia não caminhar bem, vai ter muita dificuldade. Então, eu avalio o governo do presidente Lula nesse cenário. Não vejo um cenário, por conta disso que eu disse a você, eu não vejo um cenário de um sucesso imenso como foi no governo 1 e 2. Mas imagino que, pelas virtudes que o presidente tem, ele consiga, por exemplo, fazer um processo de reeleição. Me parece possível. Agora, terá que ser construído com muito sangue, suor e lágrimas, porque o cenário não é aquele cenário fácil dos 2 primeiros mandatos. O Pluma, e o PV em Campo Grande? Quer dizer, está começando uma nova administração. O PV sempre teve um representante na Câmara Municipal, tal, sempre teve, né, próximo ao poder para poder, para ter oportunidade de dar a sua contribuição à administração pública. O PV hoje sem nenhum vereador em Campo Grande. Qual é o que o PT está pensando para os próximos 4 anos? Como é que vai ser o PV na eleição de 2026 aqui no Mato Sul? O que o PV vai fazer para dar uma inflada aí no seu balão? Nós tivemos, inclusive, num determinado período, uma influência importante. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aquela Puro Sangue, que aconteceu de 2004 a 2008, foi exatamente uma demanda do PV que foi implementada pelo prefeito Nelson Trade, de 2004 a 2008. Foi uma secretaria que deu um resultado muito grande para Campo Grande. Inclusive, esse título que Campo Grande ganha todos os anos de cidade arborizada do mundo, Campo Grande só ganha esse título porque, naquele período, a Secretaria de Meio Ambiente fez o PEDAL, que é o Plano Diretor de Arborização, e esse é um dos requisitos. A maioria das cidades não ganha esse prêmio porque não tem um plano diretor de arborização. Campo Grande tem, foi produto daquela secretaria. E também a Semana Municipal de Arborização, que foi uma lei que eu criei a pedido da nossa querida Nelly Baixa, que dizia para mim: Bluma, plantar mudas em junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, no Brasil é burrice, porque essa data é verão para o gringo, inverno para nós. Essa muda que se planta no Dia Mundial do Meio Ambiente, ela vira comida de formiga. Nós precisamos fazer plantio no início da primavera. E a Nelly falou tanto comigo sobre isso, Sérgio, tanto aquele jeito dela, que eu falei: Nelly, encontrei uma solução, eu vou criar uma Semana Municipal da Arborização em Campo Grande, no mês de setembro, começando lá no 21 de setembro. Fiz a lei, os outros vereadores gostaram, votamos, aprovamos, e Campo Grande passou a ter uma data comemorativa das árvores. Então, aquele prêmio que se ganha todos os anos, ganha-se ele porque nós temos uma data de comemoração das árvores e temos um plano diretor de arborização. Então, veja, o PV cumpriu um papel importante naquele período. De lá para cá, depois que ficamos sem um representante na Câmara de Vereadores, a nossa voz enfraqueceu muito. E nos últimos anos, essa lógica
neoliberal na política, ela vem prejudicando muito as questões ambientais urbanas. Nós, como tática para 2026, precisamos de votos para deputado federal. Então, começando o ano agora, nós começaremos o nosso planejamento para que a gente possa participar efetivamente da eleição do ano que vem, seja trabalhando para eleger um deputado federal do PV, seja trabalhando numa composição para ajudar a eleger um deputado federal que tenha compromissos com o PV. Porque nós sabemos que num estado com 8 deputados federais, como é Mato Grosso do Sul, a eleição de deputado federal é uma eleição muito difícil. Precisa se fazer 70, 80 mil votos. E no nosso eleitorado isso é muito complicado. Então nós estamos traçando a nossa estratégia, o foco é voto para deputado federal, e precisamos ter parceiros. Então vamos estabelecer daqui, durante o ano, temos o ano para construir isso, uma estratégia que nos permita ter votos para deputados federais, para deputado federal, e, eventualmente, eleger um deputado estadual, ter uma boa participação, né? Ampliar os espaços do partido. Essa é a nossa... o foco do planejamento que nós estamos começando a trabalhar agora no início de 2025. Muito obrigado, Bruno, por sua participação em nosso programa. Sempre muito bom ter você, que fala em criador de conteúdo, né? Conteúdo responsável, e você se enquadra nessa relação, essa pequena relação de pessoas que criam conteúdo, então, pelo menos, pessoas que divulgam, né, esse conteúdo. A gente vai contar com você mais vezes, né, para que a gente possa exatamente influenciar o mínimo possível, o máximo possível, nessa sua disposição de ter conteúdo. A gente vai apresentar aqui na sexta-feira um programa chamado Mesa Quadrada, e nesse programa a gente vai tratar muito de assuntos do maior interesse. E desse programa vai participar o professor Luiz Landes Pereira, que está assistindo o programa hoje, manda um abraço para você. Excelente. Professor Landes, por exemplo, cria muito conteúdo interessante, escreve para o jornal, eu acompanho os artigos dele, né, uma cabeça. Eu penso, viu, Sérgio, que nós precisamos juntar essas pessoas. Você é um cara ideal para fazer isso, porque primeiro você virou unanimidade, né, cara? Você é unanimidade aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Falou Sérgio Cruz, todo mundo bate palma. É um mérito aí pela sua trajetória de vida. Sempre procurando criar conteúdo de qualidade. Eu acho que você pode ser uma das pessoas que articulem essas pessoas. Nós temos excelentes cabeças aí para fazer o debate e para ajudar a esclarecer as pessoas, porque eu acho que tem um paradoxo muito grande. Por mais que a comunicação se ampliou muito, eu percebo que tem muita informação sendo divulgada, Sérgio, mas muito pouca análise sobre a informação. E aí isso fica ruim, porque a informação circula, mas não tem análise sobre ela. E aí cria esse problema aí das fake news nadarem de braçada. Muito obrigado a você por sua participação. A gente volta numa próxima oportunidade. Forte abraço e 2025 ímpar para você e para todos nós. Para você também, para todos nós. Um grande abraço, meu irmão.